Acolhe essa pessoa, fala para ele: seja bem-vindo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Continua de pé, continua de pé. Eu pedi aos irmãos Eu pedi os irmãos para cantarem uma canção, para a gente rezar antes de começar essa pregação. Feche seus olhos, erga o seu braço mais alto que você puder e diga assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu quero. Você pode falar mais forte, filho. Eu quero. Declarar. A minha dependência. Na tua pessoa. Jesus. Eu sou. Como terra seca. E sem água. Eu vou permanecer seca. Diga: Senhor Jesus. Não permita que o pecado me roube da tua presença. Não permita que o pecado me impeça de produzir frutos. Não permita. Da tua presença. Teu braço mais alto que você puder. Erga o seu braço. Somente em ti. Somente em ti construirei. Erga o seu braço, isso. Feche os seus olhos e cante. Somente em ti colocarei minha esperança. Imagina que tudo dependesse dessa música. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Mais uma vez, somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti. Continue cantando. Minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. com tudo que você tem, pois só em ti, vai. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti que eu pude respirar. Com todo o seu coração, Divinópolis, sacramento de amor, cante. Meu coração deseja te encontrar. Vamos! Uma terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Meu coração deseja como uma terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Abre os seus olhos. Segura na mão de quem está do seu lado. Segura na mão dele. Vai marcando aí, baterista. Vai marcando com o pé. Isso. Olha para quem está do seu lado. Isso. Junta aí o corredor, junta. Vamos. Olha para ele assim e fala: meu irmão. Não, tá muito ruim isso aí. De novo, meu irmão. Eu preciso que você entenda que sem Jesus você vai morrer, irmão. Fala pra ele: morrer. Fala pra ele assim, ó: eu tô vendo, você tá com uma cara de terra seca. Fala pra ele: você tá cansado, não tá?
Fala para ele assim, o trem tá feio, vai. Mas diz assim para ele, mas a notícia que eu tenho para você é boa. A notícia é maravilhosa, fala. Depois dessa noite, a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Amém. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas aí. Segura na mão dele, segura de novo, isso. Pega o braço dele lá em cima. E de olhos fechados, cante esse refrão. E o meu coração, vai! Deseja te encontrar. Como a terra seca. anseia, Pela chuva. vá, vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri Aqui, que aqui é o meu lugar. mais uma vez, com tudo que você tem. O meu coração, o meu coração. Deseja te encontrar. Vai, povo de Deus. Anseia, Pela chuva. cante. Vem me saciar. Mas eu descobri Pois eu descobri que aqui, que aqui é o meu lugar. pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor nesse lugar. Faça barulho para o Senhor. Faz barulho para Ele. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Amém. Dá um abraço aí nessa pessoa. Pode dar um abraço nela mesmo. E fala para ela no ouvido, essa noite vai ser maravilhosa. Amém. Pode sentando, pode sentando. Glória a Deus. Pode sentar, isso. Vai tomando seu assento. Se faltar cadeira, a gente pega ali no cantinho para você. Tá ficando melhor, pode ser melhor. Se você quiser trazer o microfone com fio, eu fico paradinho. Caso esteja dando interferência. Eu não me importo não, tá bom? Se precisar trazer, pode trazer o outro. Amém? Boa noite. Tem gente aqui nesse lugar? Boa noite. Acolhe quem está do seu lado aí, fala para ele, seja bem-vindo aí ao nosso Kairos. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui em Minas Gerais mais uma vez. Toda vez que eu venho para Minas Gerais, alguém aparece lá na minha rede social perguntando, mas você não morava em Minas, não? Não, por quê? É que você está sempre em Minas, aí eu acho que você mora aqui. Acho que eu vou ter que comprar uma casa em Minas Gerais, não é verdade? Para ficar por aqui. Talvez você não me conheça, mas para quem não me conhece, eu me chamo Natan, aliás, Marcos Natan. Eu tenho 29 anos de idade. Eu sou casado com Elisa, minha linda e amada esposa. Sou pai de 3 filhos, graças a Deus. A gente é animado lá em casa. Não tanto quanto o Horácio, né? Porque 8 filhos, caramba, o rapaz, ele passou do limite também. Quem que é a esposa desse homem? Não está aí hoje, não? Para eu conhecer essa máquina de gerar bebê. Cadê ela? Meu Deus do céu. Eu contava vantagem com 3. Você com 8, você tá doido. Se você abrir um curso, botar a raça para cima, você fica rico. Tá bom? Dá uma risada aí. Não. Quem quer casar aqui? Levanta a mão e é solteiro. Quem quer casar e é solteiro? Não, a gente vai... Levanta a sua mão aí para interceder pelos solteiros, vai. Quem é solteiro aí, levanta a mão e quer casar. Assim, eu quero muito casar. Eu vou te ajudar. Fica de mão levantada. Você casa com ela ali atrás, ó. Você tá de mão levantada pra quê, cara? Falei, quem é solteiro e quer casar? Ele tá aqui, ó. Eu casei o primeiro casado. Olha que coisa errada. Ajudar vocês encalhados aí para dar certo também. Não, encalhado não, desculpa. Esperando no Senhor. É piada, tá bom? É só para a gente descontrair nesse início. Amém? Só para você me conhecer um pouquinho mais, eu sou
natural de uma cidade chamada Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Sou nascido e criado nessa cidade. Eu saí de casa menino para viver a vida missionária. Embora eu só tenha 29 anos, eu já tenho quase 14 anos de estrada. Saí de casa para morar primeiro em Minas, com 16 para 17 anos. Morei em Curvelo, norte de Minas. Depois fui para São Paulo, morei em Guarulhos. Depois morei no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Mas há 7 anos, mais ou menos, eu estou morando no sul do Brasil e atualmente na cidade de Maringá, onde está sediada a comunidade Colo de Deus, a comunidade que eu faço parte. Já estou na Colo de Deus há um pouquinho mais de 10 anos, com a graça de Deus. Estou há um tempo na comunidade. Alguém quer essa Colo de Deus aqui? Assim, Eu vou falar de novo que eu sou da Colo, aí você dá um grito aí, pode ser? Eu faço parte da Colo de Deus. Não, foi ruim, eu vou de novo, né? Colo de Deus ainda mais Colo de Deus na Sacramento de Amor, tem que ter um grito melhor. Falaram que aqui o povo era animado. É porque eu faço parte da Colo de Deus. Fiquei sabendo que teve um show muito bonito semana passada aí. Quem aí ficou para fora, não conseguiu entrar? Aconteceu com alguém daqui? É que ficou uma galera para fora. Fiquei sabendo. Triste, né? Podia ter fechado a cidade, ser na praça pública, aberto, mas não deu certo. Mas eu tenho certeza que a comunidade vai voltar aí. Amém? Fala para quem está do seu lado, prepara o seu coração para essa noite. Fala para ele. De novo que eu estava falando com o menino ali. Fala para quem está do outro lado, prepara o seu coração. Abra a sua Bíblia aí comigo, por favor. No livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus. Quem trouxe a Bíblia? Levanta ela para mim ver assim, bem alto. Beleza. Quem não trouxe, levanta a mão vazia assim para eu ver. Fala para essa pessoa, você é um miserável mesmo, né, cara? Não, abre a boca aí, fala para ela, você não muda, né? Fala. Participou em 10 Kairós o ano inteiro e até hoje não tem Bíblia, meu Deus. Não, tá tudo bem, não trouxe, tá tudo bem. Acontece. Mateus 19:16. Aqueles que quiserem abrir no celular, pode abrir, tá bom? Só por favor, bota no modo avião aí, porque se tiver no TikTok, na pregação, eu vou ficar bravo. Mateus 19:16. Versículo 16. Posso ler? Antes de eu ler, feche seus olhos um minutinho, abaixe sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração por você. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabe rezar? Reze forte, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Mateus 19:16 diz assim: Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que eu devo fazer de bom para entrar na vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem ao Senhor: Eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda?
E Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, renuncie os seus bens a si mesmo e siga-me. Eu vou repetir esse versículo final. Depois, vem e segue-me. Em outras traduções, depois, vem e segue-me, acompanha-me, esteja comigo, porque essa é a mensagem do Senhor para esse moço. Palavra da salvação. Vamos dar um beijo na Bíblia. Quem não trouxe Bíblia não vai beijar ninguém hoje. Uma salva de palmas para a palavra de Deus em nome de Jesus. Pode ser melhor. O tema que me deram nessa noite é: tome a sua cruz e me siga. Só que eu quis fazer uma coisa diferente. Eu tentei, e acredito que vou conseguir demonstrar até o final, uma junção de renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, com o texto do jovem rico. Então vamos começar. Você sabe muito bem que quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele veio para cumprir uma missão. A missão de Deus era, enviando o seu filho, resgatar uma humanidade que estava caída no pecado. Só para você entender o contexto, a humanidade estava decretada ao inferno. Não tinha chance para nós. Eu e você éramos culpados daquela culpa que o catecismo da Igreja Católica chama de pecado original. A culpa lá do Éden era tão forte, era tão presente na história da humanidade, que aquele pecado cometido por Adão e por Eva no paraíso, ele tem consequências até os dias de hoje. O livro de Romanos 3, 23, vai dizer que todos os homens pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. E agora sim, Romanos 3, 23, o pecado é tão mau que o seu salário é a morte. Fala para quem está do seu lado: o pecado destruiu a humanidade. Não, abra a boca. Você não trouxe Bíblia, mas trouxe boca. Diga: o pecado destruiu a humanidade. O pecado é tão sério, mas tão sério, que o que é mais importante de entender quando nós falamos de pecado é que ele é o causador do mal da humanidade. Quando nós olhamos, por exemplo, uma pessoa nascendo com uma doença congênita, lá da barriguinha da mamãe, e a criança vem com algum tipo de deficiência, algum tipo de anomalia. Por que isso acontece? Por quê? Porque Deus é mau, como dizem os ateus? Não! É por causa da consequência do pecado. Porque o pecado foi tão desastroso, mas tão desastroso, diga misericórdia. Não, me ajuda a pregar. Diga misericórdia. Que ele afetou a nossa carne, a nossa humanidade. É por isso que existe a maldade no mundo. Deus, ele não quer a morte do pecador. Pelo contrário, o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 10, vai dizer que Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se salve. E isso é tão verdadeiro que quando nós olhamos a realidade do pecado, a gente entende por que Deus teve que vir a esse mundo para cumprir a missão de nos salvar. Fala para quem está do seu lado de novo: o pecado queria você no inferno. Esse negócio de pecado é tão sério, mas tão sério, mas tão sério, que 1 João 3,8 diz que aquele que peca é do demônio. Alguém está olhando para mim dizendo: misericórdia, Natan. Mas por quê? Porque o pecado, no Antigo Testamento, ele era visto como: eu cometi um pecado grave, mortal, eu me coloco nas mãos de Satanás. É tão verdadeiro que eu estou dizendo que Lamentações, capítulo 5, versículo 16, Deus caiu-nos da cabeça a coroa, e agora, desgraçados, somos nós porque pecamos. Ou seja, o pecado é a maior maldade da humanidade. Alguém pode olhar para mim e pensar: nossa, Natan, mas será que é tudo isso mesmo? Sim. Nossa Senhora disse para Lúcia: o maior mal do mundo é o pecado.
Alguém pode dizer assim: não, o Brasil tá ruim porque os políticos são maus. O Brasil está decadente porque as pessoas são maldosas. O problema é o ser humano, Natan. O ser humano intrínseco, é ele mesmo, por ele mesmo. Só que na verdade é o ser humano corrompido pelo pecado. Fala assim comigo: o pecado é a pior maldade que pode existir. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. O pecado é tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que São Luís Maria Grignion de Montfort, o santo que escreveu o tratado, ele vai dizer que quando nós pecamos, nós ficamos, prepara para você ver a loucura que São Luís fala. Ele diz que nós ficamos mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos que as tartarugas, mais feios que os sapos, mais glutão do que os porcos, mais astutos e maléficos como a serpente, mais feios que os bodes, porque o pecado destruiu a humanidade. Destruiu, ele acabou com a humanidade. Fala para quem está do seu lado: sujou para nós então. Fala para quem está do outro lado: deu ruim, deu ruim. Não, abra a boca aí, vai, me ajuda aí, vai. Fala: deu ruim. O cara não traz Bíblia, não abre a boca, aí não ajuda, né? Aí não dá. Quem não abrir a boca agora não vai para o céu. Aí, vamos continuar. Mas Deus é maravilhoso, diga amém. Deus nos ama, diga amém. E esse amor é tão bonito, mas tão bonito que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, sabendo da problemática que o pecado causou em mim e em você, ou seja, na humanidade, ele mesmo, para resolver o problema, ele enviou o seu próprio Filho a esse mundo para nos salvar do pecado. E agora, como diz o apóstolo Paulo, eu e você podemos dizer sem medo: eu era escravo do pecado, eu era escravo do diabo, mas agora eu sou livre no sangue do Senhor. Pode aplaudir. Ele nos salvou, ele nos libertou, ele nos santificou. Aplaude de verdade, porque Deus ama o ser humano. Fala para quem está do seu lado: ele salvou você, cara, ele salvou. Natan, por que essa contextualização? Para dizer agora uma coisa, é onde eu queria chegar. Porque quando ele veio a esse mundo nos salvar, diga aleluia, ele também trouxe para si discípulos para que pudessem ouvir os ensinamentos dele e transmitir. Se você pega, por exemplo, Marcos 8:34, lá vai estar escrito: aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por quê? Porque aquele que quiser ganhar a vida vai perder. Mas aquele que perder a vida por causa de mim, vai salvar. E aí, Natan, aonde você quer chegar? Preste atenção, eu li um texto Jovem Rico para você. Porque no fundo, o seguimento de Jesus é uma necessidade das nossas almas. A alma do ser humano não fica inquieta. Aliás, não fica quieta enquanto ela não repousa no Senhor. Deixa eu explicar de um jeito melhor. Sabe aquelas pessoas que vivem frustradas? Aquelas pessoas que vivem reclamando da vida. E às vezes a gente encontra pessoas mais velhas que, às vezes no auge da velhice ou da maturidade, não se ofendam os mais velhos, velhice aqui não é xingamento, amém? É constatação. No auge da maturidade, os cabelos brancos, aí você vai conversar com uma pessoa como essa, e aí você vê que ela é amargurada, ela é triste, e ela só reclama. É aquela mulher que ficou para titia, ela não casou e ela bota a culpa em tudo. Ah, a culpa é da minha mãe, porque eu tive que cuidar dela a vida inteira. Ah, não, a culpa é do meu irmão, porque assim, eu sempre fui o pior na minha casa. Sabe aquela pessoa que o tempo todo ela está reclamando da condição? Fala para quem está do seu lado: está parecendo você essa pessoa aí, vai. Pergunta para quem está do outro lado: é você essa pessoa que ele está falando? Pergunta assim para mim: Natan, por que é assim? Porque essas pessoas, elas não responderam o chamado de Deus nas suas
vidas. Elas não tiveram a coragem de desapegar dos seus dinheiros. Dinheiros aqui é fazendo uma referência ao que Jesus fala para o jovem rico. Olha, se tu quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois me segue. É porque para seguir tem que desapegar. Não existe segmento, diga amém, sem desapego. E a primeira coisa que você tem que desapegar, sabe qual é? Das suas concepções. Não, porque assim, eu aprendi desse jeito, Natan. É por isso que você não consegue seguir Jesus de verdade. É por isso que você não consegue tomar a cruz e dizer, está tudo difícil, mas bendito é aquele que me chamou, porque ele não falha, ele não erra, Deus é bom. E é por isso que tanta gente fica revoltada, porque o outro está passando por dificuldade e está dando glória a Deus. Aí você está na sua casa amargurado. E aí você está dizendo, não, essa pessoa é muito falsa. Não é possível que no auge do sofrimento que ela está vivendo, ela está assim feliz na igreja, na comunidade. Não é possível. É porque no fundo, o apegado foi você. Vamos fazer uma análise do jovem rico? Primeiro que você tem que entender que jovem rico, ele é um cara diferenciado. Diga assim comigo, o jovem rico é diferenciado. Você sabe por que ele é diferenciado? Não sabe? Pergunte por quê, Natan? Eu adoro que me pergunte as coisas. Eu sou tipo um professor que gosta dos alunos. Não que você seja meu aluno, eu tenho muito que aprender com você. Mas hoje eu estou pregando, então respeito o pai também. Ele é um cara diferenciado por alguns motivos, porque ele é judeu. E judeu não é igual, normalmente são os católicos. Vou te explicar. Você acha que aquele menino era um menino qualquer? Não. Vou te explicar no texto, pode ser? A Bíblia diz que ele foi até Jesus e perguntou assim, mestre, o que eu devo fazer de bom para entrar na vida eterna? O que Jesus respondeu para ele? Cumpre os? Aí Jesus começa, cumpre os mandamentos. E aí ele perguntou, como se ele não soubesse, você vai entender por que eu estou falando isso. Não, mas assim, quais mandamentos, Senhor? E aí Jesus começa a dizer os mandamentos do decálogo. Decálogo, para quem não sabe, é os 10 mandamentos descritos no Êxodo capítulo 20. E aí Jesus começa, ama a Deus sobre todas as coisas, não pronuncia o seu nome em vão, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe, não mata, não peca contra a castidade, não rouba, não cobiça a mulher do próximo, nem as coisas alheias, e não levanta falso testemunho. Jesus falou os 10. E aí ele olhou para Jesus e falou, eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. Aí Jesus olha para ele e fala assim, então vamos dizer a verdade. Vamos para a pergunta que você na verdade queria me fazer. Você está querendo me seguir, não é, jovem rico? E a Bíblia diz que o jovem rico olhou para Jesus e falou assim, acho que é isso mesmo que eu queria saber como faz. E aí Jesus olha para ele e fala, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Natan, por que ele é diferenciado? Porque o jovem rico, ele é um bom católico. Só que o coração dele deseja mais. O menino judeu sabe tudo, gente. Com 12 anos de idade, quantos anos eu falei? Com 12 anos de idade, o menino judeu já sabe de trás para frente, de frente para trás, toda a Torá. Você sabe o que é toda a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só para você ter uma ideia, se o rabino no templo pergunta para o menino de 12 anos de idade, naquele processo que ele passa para frequentar o culto, chamado Bar Mitzvah, e pergunta para o menino judeu, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26? O menino judeu responde, lá está escrito, ó rabino mestre, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lá está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O rabino, parabéns menino judeu. Mas o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15? E o menino de 12 anos, quantos anos? Me ajuda, quantos anos?
Um menino de 12 anos responde: ó, rabino, lá está escrito: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o rabino fala: nossa, parabéns, menino de 12 anos. Mas o que está escrito em Levíticos capítulo 19, versículo 1 e 2? E um menino judeu com 12 anos de idade tem que dizer lá no templo: ah, rabino mestre, lá está escrito que o Senhor disse a Moisés que dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E o rabino fica: nossa, estou impressionado, mas só foi 2 livros, vamos continuar? O que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13? E o menino tem que responder: ah, rabino mestre, lá está escrito que o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. E o rabino fala: nossa, você está muito bom, já foi 3, vamos para mais para frente? E ele continua dizendo: o que está escrito no Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29? E o menino judeu tem que responder: lá está escrito que aquilo que Deus expõe é para os homens, aquilo que está oculto é para... Gente, o menino sabe tudo de cor. Eu não citei nada na minha cabeça, realmente está tudo escrito aqui. Com 12 anos, fala assim comigo, com 12 anos, esse menino é o cara. Não, tem gente que não está abrindo a boca, eu não estou gostando. Eu vou voltar não. Fala comigo, 12 anos. O menino é bom. Aqui em Minas você fala, o cara é bom mesmo, né? É assim, bom. Fala comigo então, o menino é bom. Ô, mineirada do pão de queijo, eu adoro. Eu amo. Menino é bom. 12 anos, Natan. 12 anos ele está no templo. O rabino pergunta: o que está escrito? Ele diz. O menino com 12 anos sabe tudo de Bíblia. E você não tem nenhuma Bíblia com você. Pergunta para quem está do seu lado: cadê sua Bíblia mesmo? Só para saber assim. Só para ele passar vergonha. Pergunta: cadê a sua Bíblia? Ele é bom, Natan. Ele sabe tudo de cabeça. Então, quando ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer de bom para entrar na vida eterna? E Jesus cumpre os mandamentos. E ele pergunta: quais? Ele está mentindo. Mas por que ele mente? Pergunte por quê. Vai, por quê, Natan? Vai. Porque, na verdade, o coração dele queria algo a mais. O coração dele queria renunciar e seguir a Jesus, mas ele não queria desapegar. Aí Jesus pedagogicamente fala: então cumpre isso aqui, ó. Ama a Deus, não faz tal coisa, não faz tal coisa. Beleza, tudo bem. Aí o menino olha para Jesus, já que ele estava mentindo: ai, Senhor, eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? E Jesus fala para ele: então se queres ser perfeito, se queres me seguir, aí sim você tem que desapegar, vender tudo que você tem, dar aos pobres, e aí sim você terá um tesouro no reino dos céus. E a Bíblia diz que aquele menino foi embora triste, porque possuía muitos bens. Sabe o que é triste? É triste saber que depois da proposta de Jesus, muitos vão embora tristes, porque não tem coragem de desapegar. Vamos para os desapegos que eu separei aqui para nós. Você quer seguir Jesus ou não? Pergunta para quem está do seu lado: você quer seguir ou não quer? Fala para ele assim: você está com uma cara estranha. Fala para quem está do seu lado: o menino era bom. Era bom. Mas e você? Pergunta. Primeira coisa que nós temos que desapegar. Primeiro, eu já tinha citado, eu vou voltar nela só um pouquinho, pode ser? Desapegar das nossas concepções. Não, Natan, é que eu penso assim, a minha cabeça é desse jeito, ninguém muda a minha cabeça, e eu sou assim, a vida inteira eu pensei desse jeito. Não, eu não vou mudar o meu jeito, porque há o sacramento do amor, ou a colo de Deus, que é...
desculpa, você vai embora triste então, porque aquele que entra na casa de Deus, entra para ser moído, para ser moldado, para ser purificado. Aqui não tem a minha vontade, tem a vontade de Deus. Faz aqui na terra como é no céu. Pode aplaudir o Senhor. Tem que morrer para a nossa própria vontade. Fala para quem está do seu lado, você tem que morrer para esse jeitinho seu aí, vai. Conhece aquela pessoa? Ah, não, porque eu nasci desse jeito. Lá em casa é todo mundo assim. A gente é verdadeiro, a gente fala na cara mesmo. A gente não leva desaforo. Não, você não é verdadeiro, não. Você é burro. É. Ninguém aguenta mais você. Esse jeito seu. Tá todo mundo te engolindo igual o sapo cururu na Bahia. Ninguém aguenta mais. Ninguém na sua casa tem coragem de dizer: eu tenho. Eu vou embora mesmo. Muda esse jeitinho seu. Não precisa repetir não, tadinho do esposo. Ela falando, muda esse jeitinho seu. Brincadeira. Não tem seguimento de Jesus. Renúncia de cruz. Renúncia das próprias concepções e carregamento da cruz, se não morremos para os nossos jeitinhos velho do passado. Não, porque a pessoa vai no Kairos, uma vez por mês ela está lá no sacramento de amor. Diga aleluia. Não, foi tão bonito agora, eu gostei muito, eu vou até pedir de novo. E a pessoa vai na sacramento de amor, e aí vê o show na cola de Deus, aí vai ver o Natan pregar, diga aleluia. Mas continua orgulhoso, batendo porta, xinga as pessoas, em casa é uma mula, ninguém pode falar nada com você, você reclama o dia inteiro, murmura o dia inteiro, você bate porta, você xinga no telefone, você manda áudio atravessado, se alguém te liga de manhã é estranho, se o seu patrão fala uma coisa com você, você fica o dia inteiro de cara virada, você brigou ontem à noite, está até agora sem falar, fala para quem está do seu lado, tem que desapegar do seu jeitinho seu. É jeitinho seu mesmo. Fala, ninguém aguenta mais você, fala. Eu estou mentindo? Claro que não. Você não trouxe nem Bíblia, vai discordar de mim? Não, gostou dessa, né? Foi muito boa. Também gostei. É só piada essa, tá? Ai, que cara tá me empurrinhando. Tô mesmo, eu vim de longe para isso. Eu vim para te fazer pensar. Posso te contar um segredo? Posso te contar? Jovem rico. O tempo passou, diga amém. Você conhece um livro chamado Médico de Homens e de Almas? Da vida de São Lucas? Um grosso assim? Nunca ouviu falar? Historiadora. Taylor Caldwell escreveu sobre a vida de São Lucas e ela narra um fato interessante. Um dia São Lucas, evangelista, está numa embarcação a caminho de Antioquia. E nesse caminho de Antioquia, ele viu um homem sentado na embarcação com a cabeça baixa. Meio triste, um homem quieto, não conversava. Lucas resolveu se aproximar. Ela demorou 40 anos para escrever esse livro, pesquisando tudo que tinha na história sobre a vida de Lucas. E conta Taylor Caldwell no seu livro, na sua biografia sobre a vida do evangelista, que Lucas se aproxima do moço, bate na perna dele, licença, vou estar aqui no seu joelho um pouquinho, e falou assim, oi, você está bem? Você está de cabeça baixa. E ele levanta a cabeça, me deixa. Não, fala para mim, eu vi que você está meio triste. E aquele moço olhando para Lucas respondeu assim, é porque alguns anos atrás eu conheci o amor da minha vida. O nome dele era Jesus de Nazaré. Ele era o Filho de Deus que veio na terra. E ele me fez uma proposta para segui-lo, mas eu precisava vender tudo que eu tinha, porque eu tinha muitos bens. E eu fui embora triste porque eu era apegado. E até hoje eu não me recuperei daquele chamado. Posso te dizer uma coisa? Eu vou voltar daqui 10, 15, 20 anos na Sacramento de Amor. Sacramento de Amor, que depender de mim, eu vou estar de pé.
Eu tenho certeza que vocês vão estar de pé também. Mas eu não quero voltar aqui em Divinópolis e te encontrar nos cantos por aí, triste porque não teve a coragem de hoje. Que dia é hoje? Dia 6 de novembro de 2025, porque não teve a coragem de desapegar do jeitinho seu para seguir o Senhor. O que você vai fazer com a tua vida? Alguma coisa tem que mudar em você, filho. Ah, então você não precisa mudar, Natan? Não é isso. Isso é retórico. É claro que eu preciso mudar. É claro que isso aqui é para mim. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Santo Agostinho dizia, não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Mas eu estou buscando todo dia ser o contrário do que o jovem rico foi. O problema é que nós não queremos mudar. Ou pior, nem acreditamos que precisamos mudar. Que aí é o pior de tudo. Nós precisamos viver uma experiência de renúncia. Renunciar a si mesmo. Tomar a cruz para segui-lo. Uma vida com Deus de verdade não pode ser vivida pela metade. Porque senão a gente vai voltar naquilo que eu disse lá no início da pregação. Senão eu e você vamos viver uma vida para sempre frustrados. E seremos aquele maduro, cabelo branco, que estaremos reclamando de que a vida não deu certo, a vida não sorriu para mim, é que eu não tive as mesmas oportunidades, é que eu nasci em família pobre, é que assim até eu passei fome na infância, tá gordo agora, mas passei fome na infância, você sabe como é, a gente que era da roça, meu pai era da roça, não, mas assim, eu levava caderno no saquinho de arroz, ai, que sofrimento. Aí tudo isso é desculpa para você não mudar, jovem rico? É jovem rico falando assim, não, que você sabe, né, Natan, é muito dinheiro, eu tinha uma herança muito boa, eu tenho que administrar uma empresa. Eu estou usando aqui a imagem daquele moço. Estou tentando entender o lado dele. Fala para quem está do seu lado, você precisa se ajudar, irmão. Fala para quem está do outro lado, você precisa se ajudar, irmão. Diga assim comigo, primeira coisa, desapego das minhas concepções. Bota a mão na sua cabeça assim e fala, eu preciso, mas eu consigo mudar o meu jeito de pensar. Diga para você mesmo, o nome disso é metanoia. É mudar, faz assim igual eu, mudar a mentalidade. Pode abaixar a mão. Por que eu fiz esse exercício com você? Porque o Adolf Tanqueray, escritor místico, espiritual, de ascética e mística, ele diz, não tem como almejar algo que eu não conheço. Então agora você conhece o que é uma conversão da cabeça, uma metanoia. É mudar a forma de... Se você está entendendo, pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir de verdade. Uma outra coisa. O celular atendeu uma ligação sozinho. Uma outra coisa. Desapego dos pecados e das maldades. Como que isso se traduz na nossa vida? Primeira coisa que nós temos que entender nesse sentido é, existem algumas coisas que a gente faz que não convém mais. É claro que o tema é seguir Jesus, mas não tem como seguir Jesus sem deixar algumas práticas de lado. Porque a gente quer ser de Deus, diga aleluia. Levanta a mão direita e diga aleluia comigo. A gente quer seguir o Senhor, diga aleluia. Eu vou falando coisa, você vai dizendo aleluia, amém, glória a Deus. Vai, fica de mão direita levantada. Porque a gente quer seguir Jesus. A gente quer ser de Deus. A gente quer ser santo. A gente quer ir para o céu. A gente quer ir no Kairós. A gente quer viver o sobrenatural. A gente quer a restauração da nossa casa, da nossa família, da nossa empresa, do nosso trabalho. A gente quer ganhar mais. Tem gente que não quer ganhar mais, né? Tudo isso é bom?
mas tem que mudar algumas coisas, porque o livro de Josué, o Senhor disse para ele assim: tudo que eu prometi a Moisés, eu prometo a você. Só tem uma condição: não se desvia da lei de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Anda todo dia na linha reta do Senhor. Não se desvie o seu olhar. Ensine e recorde a lei que eu dei ao seu servo Moisés no Monte Sinai. O que é isso? Mandamento. Porque se vocês forem fiéis a mim, eu serei fiel a vocês. Porém, condição: se vocês se desviarem, a maldição virá sobre vocês, sobre os seus empreendimentos, sobre as suas vinhas, sobre os seus campos, sobre o seu gado, e vocês viverão a infertilidade todos os dias enquanto estiverem afastados de mim. Natan, isso é uma ameaça de Deus? Não. Mas é que Deus é coerente, amém ou não? Vamos, olha aqui para mim, não tem problema não, deixa ela aqui. Ó. Olha aqui para mim. Quem é que tem filho, levanta a mão. Você é mau quando você diz assim para o seu filho: se você passar de ano, eu te dou um presente de Natal. Isso é chantagem? Não. Você quer o melhor dele. E se ele viver o melhor, você vai presentear. Isso é o quê? Isso na teologia chama justiça. É a virtude da justiça. É dar a cada um aquilo que é dele por direito. Mas agora a pergunta que eu te faço é: como você quer a bênção de Deus se você não quer caminhar na bênção de Deus? Quem aqui quer ser abençoado, diga amém. Mas quer ser abençoado e não quer parar de ver novela? É só a primeira. Fala para quem está do seu lado, seu noveleiro de plantão, vai. Fala para ele assim: você está com a cara de noveleiro, vai. Você quer a bênção de Deus, amém. Mas quer a bênção de Deus, não quer confessar o pecado. Ou você acha que eu não sei que tem gente aqui que só veio porque tem gente de fora pregando? Muito bom, obrigado, me agradeço, eu fico feliz. Mas assim, se você não confessar o seu pecado e mudar o caminho que você tem andado, desculpa, você não vai para o céu, você vai lá para o inferno. E o diabo já está com o garfo prontinho para quando você sentar na cadeira ele enfiar em você. Fala assim para quem está do seu lado: ó. Ai, Deus é mau. Eu faço o que Ele quer, Ele me abençoa. Eu não faço o que Ele quer, Ele me amaldiçoa. Não, Deus não amaldiçoa ninguém. Mas Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E o início ainda do texto que eu nem citei, vou citar agora, é: de Deus não se zombe, de Deus não se brinca. E o que o homem plantar, ele vai colher. Qual que é o nome disso? Pergunte: qual é o nome, Natan? Desapego. Você sempre fez. Não, mas a vida inteira. Assim, eu estou passando tempo só. Desculpa. O reino de Deus não aceita passatempo. Do mesmo jeito que eu sei que tem gente que no final de semana deixa de ir à missa. Por quê? Porque veio parente em casa. Conhece gente assim? Ah, não, eu não, Deus me livre, eu não faço isso. Acredite, tem gente que o parente bate na porta e você fala: ih, nós não vamos na missa hoje não. Você sabe que nós vamos ter que ficar aqui até mais tarde fazendo média. Deixa eu te dizer uma coisa: se for te visitar no domingo, no dia do Senhor, se tiver na hora da tua missa, entre no banheiro, tome o seu banho, saia cheiroso e vão te perguntar: ué, por que você está pronto? Você vai a algum lugar? E aí você pergunta para a pessoa assim: ué, você não veio para ir na missa comigo? Eu achei que você veio. Se você não veio, achar
chave da casa está aqui, e se você não tiver essa intimidade, você fala, inclusive estou saindo, preciso que todos vocês voltem para suas casas, porque eu quero o reino dos céus, eu quero renunciar a mim mesmo, eu quero tomar a minha cruz e seguir a Jesus, porque eu não vou ficar uma vida inteira assistindo futebol, enchendo a cara de cerveja. Por quê? Porque eu quero o reino de Deus, eu quero o reino dos céus, eu não quero brincar com a minha salvação. Se Deus disse renuncia a si mesmo, eu renuncio a minha vontade de beber, eu renuncio a minha vontade de fumar, eu renuncio a minha vontade de fazer qualquer outra coisa. Eu quero o reino de Deus na minha vida. Pode aplaudir. Deus, Ele nos chamou para isso. Uma vez eu vim pregar em Minas Gerais, uma pessoa disse assim para mim, uma senhora, ai Natan, assim, é muito difícil para eu vir para o grupo de oração, porque assim, hoje meu filho está viajando, mas normalmente ele está em casa, e assim, ele é muito exigente, e ele quer que eu faça a comida dele. Eu falei assim, só vou fazer uma pergunta assim, quantos anos tem o seu filho mesmo, senhora? Ela disse, ele já tem 30 anos. Eu olhei para ela e falei assim, a senhora vai me desculpar, mas se eu sou a senhora no seu lugar, eu no dia do grupo de oração, 7 horas em ponto, o grupo é 7h30, eu digo para ele, estou indo rezar ao meu Senhor, se tu quiser janta, faz miojo, pede marmita, mas eu não largo, meu Deus, eu quero o reino dos céus, eu não vou ficar aqui igual a boba, cozinhando para você não. Isso serve para marido, cachaceiro e pinguço, para a esposa que não está nem aí para nada. Que isso, Natan, mas aí eu vou deixar minha mulher. Meu irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você não vai morrer por um dia na semana, você ficar 1 horinha fora num Kairos, não vai? Você pode estar no pior, azar o seu que você casou mal. Eu casei bem. Dá uma risada aí, é piada. Mas eu estou mentindo? Eu falo para o jovem, não casa com herege. Vou ler o testemunho que eu recebi ontem. Claro que isso aqui foi eu, óbvio que foi eu. Fabrício, o nome do cara, me mandou. Deixa eu ver aqui, Fabrício. Isso mesmo, Fabrício. Me mandou um print assim de uma menina. Mandou uma foto minha de que eu estava aqui no Kairos. Meu Deus, acho que eu não posso falar aqui que é desse lugar. E eu não posso ler, não. Eu vou ler, estou nem aí também. Se estiver aqui, ela está falando bem de mim, então vou dizer. Nossa, agora que eu vi que é daqui, cara. Acredite, eu já vim de Divinópolis algumas vezes, né? Mas tudo bem. Mandou a arte para ela e ela disse assim para ele, ele é show de bola, lota a igreja. Obrigado, tamo junto. Lota a igreja. Por ajuda dele eu saí fora do meu último relacionamento sem futuro. Ele falou com o meu ex na lata, se você não tem interesse em casamento, libera sua namorada para achar quem quer isso. Olha que menina doida, glória a Deus por ela. Não enrola a sua vida e nem a vida dela. Nós ainda encontramos, ele que depois falou comigo. E eu falo isso mesmo. Se não quer casar, irmão, casa fora. Se não quer resolver a sua vida e casar na igreja, larga esse homem, irmão, irmã. Não, mas eu estou com ele há 10 anos. E ele não quer casar com você? 10 anos contigo, não quer casar contigo? Não, até que nós não temos dinheiro. É porque assim, é a aliança dos sonhos. Quer minha aliança para pedir ela hoje em casamento? Eu te dou. Eu dou para você, é de ouro. E não está o nome da minha esposa dentro, está escrito por Maria para sempre. Já dá aí para ela, já pede ela em casamento aqui agora. Aproveita. Ganhou? Covarde. Está aqui, se você quiser até o final, eu arranco você. Sabe o que é isso? Desapego. Renúncia. Até por que tudo isso é importante? Porque se não fazemos isso, não conseguimos segui-lo. Não conseguimos. Sem essas coisinhas, que na verdade são coisas grandiosas, e eu entendo a dificuldade. A Natan veio para destruir relacionamento, pelo amor de Deus, não entenda dessa forma. Você pode resolver a sua vida. O problema é que as pessoas estão empurrando com a barriga. O meu desejo aqui, diga amém. Não, diga amém. Amém. É incentivar você a fazer o certo. O
querendo ou não, eu vou embora daqui a pouco, não vou? Eu sei que eu vou embora. Faz um fundinho para mim, o violonista aí. Ah, vai ser de guitarra? Pode ser, vai lá. Tá sem violão? Vai na guitarra mesmo, isso aí. A menina acreditou que eu não enxergo direito. Ela tá vindo aqui na frente, Saulo. Você é abençoado mesmo, né, cara? Eu enxergo, irmão. Pode mandar no fundo que eu vejo. Mas obrigado, viu? Deus abençoe. Ele falou para ela, não, que ele é cego, ele não vê, não. Eu vejo sim. Ela me deu ainda mais 30 minutos. Brincadeira. Imagina você, daqui 10 anos. Daqui 15 anos, olha aqui para mim, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Imagina você daqui 10, 15 anos, 20 anos. Vai ser que nem o jovem rico, eu não consigo desapegar do que eu tenho. Poxa, mas Jesus fez tudo por nós. Nós merecíamos o inferno, igreja. Lembra o que eu disse? O pecado destruiu a humanidade. Acabou com a gente. Mas ele veio nos salvar. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 em diante: já que um só morreu por todos, agora todos devem morrer e viver para ele. Mas é difícil segui-lo. Claro! Se fosse fácil, não seria igreja católica. Não quero alfinetar ninguém, mas aqui, quando você chega na igreja católica, você não vê uma placa escrito pare de sofrer, como tem na Universal. Quando você entra na igreja católica e entra dentro dela, você vê, não é uma placa escrito pare de sofrer, é uma cruz estirada. Porque aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui é a igreja da cruz. Nada contra os outros irmãos, mas aqui está a igreja que Cristo fundou. E como meu tempo está acabando, eu tenho ainda 3 minutos. Posso dizer a você sem medo: muita gente aqui no meio de nós precisa renunciar às falsas doutrinas. Uma bagunça hoje. O cara vai no centro espírita e na missa. Não faz sentido. Vem na igreja católica e vai na Umbanda, no Candomblé. Vem na igreja católica e consulta horóscopo. Tem signo. Renuncia a si mesmo. Segura na mão de quem está perto de você. Segura mesmo. Olhando para ele, fala: você consegue, irmão. Fala para ele: você dá conta, irmão. Pode ficar segurando mesmo. Olha aí a força que você tem. Coragem. Coragem. Pode soltar a mão. Que Deus nos ajude. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que o Senhor possa nos dar a verdadeira coragem de ser aquilo que precisamos ser, de viver aquilo que precisamos viver. Natan, você não tem medo de dizer essas coisas? Não. Eu poderia inclusive ter lido esse testemunho e o cara que a menina largou ele tá aí no final para depois me dar um pau. Eu não poderia, não. Não foi isso que aconteceu com o São João Maria Vianney?
Uma mulher que não era casada foi confessar com ele, ele negou a absolvição, mandou ela se converter e largar o marido. Ela foi, largou o marido e voltou para confessar. O padre deu absolvição e depois o marido dela foi lá tirar satisfações com São João Maria Vianney. Vale tudo por amor a Cristo. Vem. Vai ser uma honra apanhar por amor a Cristo. Pela verdade. Honra. Os discípulos se alegravam de terem sofrido perseguições e apanhado pelo Senhor. Fique de pé, fique de pé. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Isso, só coloca a mão no seu coração. Senhor, Quem sabe canta. hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então sejas tudo em mim. dependente Eu quero ser do teu Espírito. do teu Espírito. Pega o seu braço para Jesus, filho, e cante para Ele. Pra que quando eu falar que seja você, e no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar, Que seja o teu olhar, me toque, das minhas mãos, que sejam as suas. Se não for para viver assim, Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, cante. eis-me aqui, Senhor, dai um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Dai-me o coração. Enche-me de ti. Benício, Senhor, hoje eu me rendo. Cante. Senhor, vai. Hoje eu me rendo. Eu reconheço Reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja Sejas tudo em mim. dependente, eu quero ser Eu quero ser. do teu Espírito.